Muita coisa depende da personalidade. Toda bênção material ou espiritual de que você precisar ou quiser é sua, se você aprender a viver em harmonia com seus semelhantes. Uma personalidade agradável é a melhor característica que você pode ter. É a chave que vai abrir muitas portas para as amizades. Pode desarmar inimigos e trazê-los para o seu lado. Muita gente acredita que é preciso nascer com uma personalidade agradável. Dizem que você tem ou não tem, mas não é assim. Uma personalidade agradável pode ser desenvolvida mediante esforço consciente para adquirir os traços de caráter, as boas maneiras e o cuidado com o próximo que nos tornam espiritualmente atrativos para os outros. Vamos examinar esses traços em mais detalhes nas páginas a seguir. Mas antes, talvez seja bom você avaliar sua personalidade atual para descobrir se você é uma pessoa com quem gostaria de manter contato diário. Talvez a melhor forma de fazer isso seja definindo parâmetros baseados nas características de personalidade que nós todos concordamos que sejam as mais condenáveis. Os parâmetros. Listei 17 quesitos de uma personalidade agradável aqui. Pode ser bom você ser avaliado também pela pessoa que o conhece melhor. 1. Você cuida para que as conversas sejam bilaterais, que a outra pessoa tenha chances de falar e que você não monopolize o diálogo e o transforme em um monólogo. 2. Ao conversar, você coloca muita ênfase em si mesmo e nos seus interesses? 3. Você se revela uma pessoa egoísta em palavras ou ações? 4. Você se compraz com sarcasmo e insinuações depreciativas sobre os outros? 5. Você exagera revelando uma imaginação incontrolável? 6. Você é vaidoso? Você é chegado em autoelogio, real ou implícito, esquecendo que os atos e não as palavras são os únicos meios de elevação? 7. Você é indiferente às outras pessoas e seus interesses? Lembre-se, a pessoa mais importante do mundo é sempre aquela com quem você está falando no momento. 8. Você tenta diminuir as virtudes e capacidades dos outros? 9. Você pratica bajulação para obter favores? 10. Você tenta falar em termos difíceis só para dar uma impressão snob de superioridade? 11. Você escorrega para a insinceridade em forma de bajulação na tentativa fajuta de agradar? 12. Você é chegado em fofoca ou outras formas de difamação? 13. Você é desleixado no vestir, na postura ou na forma de falar? Você amaldiçoa, usa obscenidades ou blasfêmias ou deixa a linguagem vulgar enfraquecer o impacto dos seus argumentos? 14. Você tenta chamar a atenção desnecessariamente, em especial quando outra pessoa está sendo o centro das atenções? 15. Você percorre desnecessariamente os terrenos perigosos de conversação que envolvem assuntos controversos como raça, religião e política quando eles obviamente não cabem? 16. Você tenta arranjar discussões só pelo prazer de discutir? 17. Você chateia ou deprime seus ouvintes com um queixume constante falando de suas doenças, infortúnios e fortes aversões pessoais? Ao admitir suas falhas nesta lista com sinceridade e se comprometer a corrigi-las, você dará um grande passo na direção de uma personalidade agradável. Se você fizer isso, ficará pronto para as etapas dos próximos textos, que ensinarão métodos positivos de atrair amigos que possam ajudar a atingir qualquer objetivo desejado. Como desenvolver flexibilidade? Indivíduos normais querem que os outros gostem deles, querem a aprovação e a amizade dos outros. Mais do que isso, sabem que, se não conseguirem a cooperação dos seus associados, será difícil obter sucesso na vida. A característica número 1 de uma personalidade agradável é a flexibilidade.
Consiste na capacidade de afrouxar mental e fisicamente, de se adaptar a qualquer circunstância ou ambiente sem perder o autocontrole e a compostura. Mas isso não significa ser manipulável. Você não precisa se submeter aos caprichos e artimanhas dos outros para ter uma mentalidade flexível. Quase ninguém gosta de um Maria vai com as outras. Capacidade de avaliação. A melhor descrição da flexibilidade talvez seja a capacidade de inspecionar e avaliar uma dada situação com rapidez e reagir baseado na lógica e na razão com um mínimo de emoção. Ao desenvolver a flexibilidade, você fica preparado para agir prontamente ao agarrar oportunidades ou resolver problemas. A flexibilidade pode ajudá-lo a tornar-se uma pessoa decidida. O fantástico sucesso de Henry Kaiser em uma enorme variedade de empreendimentos se deve, em grande parte, à atitude mental flexível que permite a ele enfrentar um fluxo interminável de problemas sem perder o equilíbrio. A flexibilidade também ajudou Arthur Nash, um vendedor de roupas por catálogo de Cincinnati, a se ajustar rapidamente à situação quando seu negócio faliu. Ele se tornou sócio de todos os empregados em um esquema de participação nos lucros e salário e reconstruiu a firma como uma das mais rentáveis do ramo. Às vezes, a flexibilidade dos outros pode ajudar. Por exemplo, Henry Ford tendia a ser brusco e impaciente com os funcionários e associados. Entretanto, a diplomacia flexível da esposa Clara o influenciou a ser mais tolerante e o poupou de muitas dificuldades. 4 traços. O diretor do grande Bank of America na costa oeste certa vez disse: quando contratamos pessoas, nós a classificamos por 4 traços: lealdade, confiabilidade, flexibilidade e capacidade de fazer um bom trabalho. Senso de humor é um importante elemento ligado à flexibilidade. Abraham Lincoln muitas vezes tinha que recorrer ao bom humor natural para manter seus ministros temperamentais sob controle em momentos de crise. Humildade, que é diferente de submissão, como no caso de Urias, também é necessária. De que outra forma você pode chegar ao elevado grau de flexibilidade necessário para dizer as palavras "eu estava errado", como todos precisamos dizer algum dia? A falta de flexibilidade custou ao presidente Woodrow Wilson a aprovação de seu querido projeto da Liga das Nações pelo Senado e partiu seu coração. Se tivesse engolido o orgulho e convidado o senador Lodge, o principal opositor da Liga, para uma conferência na Casa Branca, talvez tivesse obtido a sanção do Senado. Flexibilidade é uma qualidade que ameniza a pobreza e engrandece a riqueza por ajudar a ser grato pelas bênçãos e não se abalar com as adversidades. A flexibilidade pode ajudar você também a fazer bom uso de todas as suas experiências, sejam elas agradáveis, sejam desagradáveis. Tenha entusiasmo e atinja objetivos. Ralph Waldo Emerson uma vez disse: sem entusiasmo, nunca se realizou nada de grandioso. E a repetição frequente não maculou a verdade do velho ditado: nada é tão contagiante quanto entusiasmo. Entusiasmo é a onda de rádio pela qual você transmite sua personalidade aos outros. É mais poderoso do que a lógica, a razão ou a retórica para difundir suas ideias e convencer os outros de seu ponto de vista. Um gerente de vendas altamente bem-sucedido diz que o entusiasmo é a qualidade mais importante de um bom vendedor, desde que seja sincero e franco. Quando apertar a mão de alguém, adicione algo mais para fazer a outra pessoa sentir que você está genuinamente feliz por vê-la, diz ele. Evite o entusiasmo fajuto. É necessária uma palavra de advertência. Nada soa tão falso quanto o entusiasmo de Araque, a exibição excessiva de animação que traz em si o selo de falsidade. Um exemplo de como o entusiasmo pode levar ao auge do sucesso é a carreira de Janis Randolph. Depois de se formar na Faculdade de Salem, na Virgínia Ocidental,
Randolph se envolveu em política e lançou uma campanha tão forte que foi eleito, vencendo de lavada um oponente mais velho e mais experiente. O sucesso de Randolph em influenciar os colegas parlamentares levou o presidente Franklin Roosevelt a escolhê-lo para orientar a legislação do período de guerra no Senado. Em uma pesquisa de popularidade feita por um grupo de profissionais de Washington, Roosevelt e Randolph foram eleitos as personalidades mais cativantes do governo na época. Mas Randolph ficou à frente do presidente pela capacidade de influenciar os outros com seu entusiasmo ilimitado. Depois de 14 anos no Congresso, Randolph aceitou uma das várias ofertas de trabalho que recebeu da indústria privada. Tornou-se assistente do presidente da Capital Airlines, enquanto a companhia operava no vermelho e, com sua energia inigualável, ajudou a empresa a chegar ao primeiro lugar do mercado de transporte aéreo em 2 anos. Falando sobre a personalidade agradável de Randolph, o presidente da Capital Airlines declarou recentemente: ele mais do que merece o salário que ganha, não só pelo trabalho que faz, mas também mais especificamente pelo entusiasmo que inspira nos outros membros da empresa. Venda primeiro a si mesmo. Ninguém nasce entusiasmado. É uma qualidade que se adquire. Você também pode adquiri-la. Lembre-se de que, em quase todos os contatos com outras pessoas, você está tentando de alguma forma vender algo. Isso é verdade em todos os relacionamentos, exceto nos triviais. Primeiro, convença a si mesmo do valor de sua ideia, do seu produto, do seu serviço ou do seu próprio valor. Examine criticamente. Encontre as falhas de que você está tentando vender e as elimine ou corrija. Fique totalmente convencido da retidão do seu produto ou ideia. Armado dessa convicção, cultive o hábito de pensar de modo positivo, com energia e força, e você vai notar que o entusiasmo se desenvolve sozinho, com a nota autoritária da sinceridade verdadeira que ajudará a projetá-lo para os outros. O texto a seguir ensinará como sua voz pode ajudá-lo a atingir o sucesso. A voz, uma chave para a personalidade. Quando perguntaram a Sam Jones, o grande evangelista, o segredo para envolver a plateia com seus sermões, ele respondeu: não é tanto o que eu digo, mas a forma como eu digo. A voz e a maneira de falar podem ajudar a obter sucesso na vida. Os vendedores, políticos, advogados, clérigos e educadores mais bem-sucedidos são aqueles que aprenderam a arte de colocar no tom de voz alguma coisa que projeta sua personalidade e entusiasmo pelo assunto. William James Bryan, convidado a falar por 45 minutos no Tabernáculo Mormon em Salt Lake City, manteve o público fascinado por 2 horas e 15 minutos e os ouvintes aplaudiram pedindo mais. Duvido que uma dúzia de pessoas conseguisse informar qual a essência do discurso dele no dia seguinte, disse o líder da igreja Mormon. Foi a voz dele que conquistou a plateia. Um instrumento maravilhoso. A voz humana é um instrumento maravilhoso com o qual um orador treinado pode dar muito mais ênfase e apelo emocional às palavras do que o simples significado transmite. Em seu melhor uso, a voz pode ter o mesmo grau de impacto de uma música bem tocada. Todo mundo pode desenvolver um tom de voz forte e positivo com a prática. A maioria das escolas públicas oferece aulas de oratória para adultos a preço baixo e nelas você pode obter ajuda profissional se necessário. É lamentável que poucas pessoas realmente saibam como sua voz soa para os outros. A proximidade dos ouvidos e dos órgãos vocais distorce o som. Por isso, vale a pena gravar sua voz e ouvir. Também é útil pedir a seu amigo mais próximo críticas construtivas sobre o tom, volume e grau de sinceridade e entusiasmo de sua voz. Voz, não linguagem. Não se esqueça de que estamos falando da voz, não da linguagem. A linguagem é um assunto que poderia encher vários livros e falaremos disso mais adiante.
Pratique para exprimir suas ideias com clareza e confiança. Seja extrovertido. Declame para si mesmo na frente do espelho. Ler poemas ou outro tipo de literatura em voz alta também é útil. Coloque drama, animação e entusiasmo em sua voz ao ler para seus filhos na hora de dormir e observe eles se empolgarem com interesse renovado. A voz, assim como os olhos, é uma janela da alma. É um dos elementos pelos quais as pessoas julgam você. E, por outro lado, você também pode aprender a analisar os outros por suas vozes. Quase todo advogado de tribunal experiente consegue identificar a mentira de uma testemunha pela hesitação e fraqueza da voz. Uma tempestade de palavras descontroladas revela o falastrão e o valentão. O médico experiente identifica um hipocondríaco pelo choramingo com que busca simpatia. Se você encarar isso como um jogo, logo conseguirá descobrir mais dos outros, por suas vozes, do que eles pretendem mostrar. Lembre-se, as pessoas que você conhece ao longo do caminho para o sucesso registram a primeira impressão por sua voz e sua aparência. Vamos falar sobre esse segundo ponto no texto a seguir. Boa arrumação paga dividendos. Nada faz tanto sucesso quanto o sucesso. E sucesso geralmente é atraído pelas pessoas que parecem e agem como se fossem um sucesso. Durante minha vida de estudos para determinar por que algumas pessoas alcançam imensa riqueza e fama, enquanto outras são fracassos deprimentes, não encontrei verdade maior do que esta. O sucesso não precisa de desculpas, o fracasso não permite álibis. Certo ou errado, a natureza humana é tal que a primeira impressão geralmente é a que fica. Mais importante ainda, a primeira impressão pode ser a única que temos a chance de causar, portanto, tem que ser boa. Autocrítica exigida. Qualquer pessoa capaz de ler este texto com certeza tem conhecimento das regras básicas de higiene pessoal. Mas a luta pelo sucesso exige um nível muito mais alto e muito mais crítico de arrumação, com atenção especial a detalhes que, do contrário, são negligenciados. Por exemplo, suas unhas passariam em um exame minucioso? Ter as unhas feitas pela esposa ou pela irmã não custa nada. Sua nuca está com aquela aparência de que está na hora de cortar de novo? Uma passadinha rápida de navalha resolve. Qualquer um pode lustrar os próprios sapatos e passar as próprias roupas para ficar com boa aparência. Não custa nada. Lembre-se de que não há investimento melhor para o sucesso do que comprar boas roupas e acessórios. Entretanto, isso não significa que você deva torrar todo o seu dinheiro em uma orgia consumista. Ficando de olho em promoções, você consegue verdadeiras pechinchas com economia substancial. E as mulheres, claro, podem encher seus guarda-roupas se fizerem um dos vários cursos de corte e costura gratuitos oferecidos pela ACM por escolas públicas ou grupos de recreação.